Cara, assim, sinceramente, na prisão eu acho até que me dei bem. Hoje, quando eu olho para trás, assim, guardado assim, eu acho que foi um grande aprendizado, sabe? Quando eu cheguei na prisão, no segundo dia, assim, que no primeiro dia eu dormi numa pocilga lá que eles me levaram lá, porque na prisão tinha um horário para você entrar no presídio, né? Aí, como era depois das 10 da noite, aí eu fiquei numa cela numa delegacia da Polinter, que era um lugar horroroso. Aí, no segundo dia, depois que eles me levaram, eu entrei no presídio. Só que eu tava sabe quando você tá tão indignado com a situação, que você ainda não pensou no que é entrar num presídio, né? Eu só dei conta quando eu entrei no presídio. Quando a polícia chegou comigo no presídio, aí eu tive aquele choque de, putz, vou entrar numa cela de prisão. E aí o carcereiro me levou, e o carcereiro, prisão tem regra, tudo tem regra, inclusive com os presos, né? Os presos, assim, mais perigosos são muito respeitados, né, na prisão, inclusive pelos carcereiros, né? E aí, na minha cela, assim, ele tinha um líder, tanto que o carcereiro, ele chama o líder da cela para te receber, né? Ele chamou o líder da cela, chegou lá um cara, foi nessa hora que eu tive um choque, caiu a ficha, assim, aí ele falou assim, ó, novato aqui pra você, cuida dele, né? Aí o cara abriu a cela, eu entrei, o cara me levou para um canto da cela assim e começou a falar todas as regras, a lei da prisão, né? Ficou lá umas 2 horas falando comigo o que podia, o que não podia, quem tinha. O que você imagina, assim, que você vê em filme, é exatamente isso. E aí nessa hora que eu me toquei que você falou, eu poderia cair, né? Assim, entrar em desgraça naquele momento. Só que eu sempre fui um cara muito bom, assim, para ler as pessoas, sabe? Eu acho que até ligado a esse trauma que eu te contei no início, assim, de querer ser bom profissionalmente, de agradar minha mãe e tal. E uma das estratégias que eu fiz foi até bloquear as minhas emoções e aprender a ler dos outros, sabe? Isso tudo eu falo assim, parece muito fácil, mas óbvio, eu descobri isso tudo com muita terapia, né? Então eu descobri que desde criança eu aprendi a bloquear as minhas emoções para eu não sofrer, por essa educação rigorosa, muito rigorosa da minha mãe, e ao mesmo tempo eu aprendi a ler a dos outros. Então toda a minha carreira profissional eu sempre fui um cara muito bom para negociar, de negociação, né? Sempre ganhei, assim, como executivo da Xerox, ganhava todos os prêmios, né? Com uma época como melhor vendedor, depois como melhor executivo, melhor filial. Na minha empresa de M&A, negociar, comprar e vender empresa, sempre fui muito bom nisso, né? E obviamente depois de muito tempo eu descobri que essa minha habilidade vem desde a infância, assim, de aprender a ler as emoções, né? Não é entender, mas compreender mais ou menos a personalidade das pessoas, né? E aí quando eu tive esse choque de realidade, assim, que eu tava na frente do cara, assim, isso veio naturalmente, sabe? E eu consegui entender, assim, só nessa primeira conversa, o que era importante para ele, o que gerava insegurança nele, o que gerava medo nele e o que seria uma ameaça para ele. Então essas coisas assim eu consegui ler na hora, sabe? E o que seria ameaça para ele? Pois aí depois aí ele, ó, você vai dormir do lado desse cara aí, do lado do cara que ele botou para dormir, era onde, como era novato, era que ninguém queria dormir perto do cara, que era um cara lá que cometeu um crime absurdo, era um menino novo, cara, 23 anos, tinha uns 2 metros de altura. Ele nem era pra estar lá, né? Ele tinha tido um surto psicótico e matou a namorada, né? E na hora, assim, a leitura que eu fiz, pelas regras que ele tava me traçando, ele não quer ser ameaçado, como ele é líder, nenhum líder quer perder a sua liderança, e a grande preocupação dele é se eu vou querer tomar o lugar dele. Né? Porque quando eu entrei lá, não sei se os carcereiros, alguém já tinha falado para eles que quem ia entrar na cela. Então, assim, naturalmente, pela forma que ele falou comigo, eu notei que ele se julgava inferior intelectualmente a mim. Entendi. Até pelo histórico que eu acho que ele falou, vai chegar o cara aí, sei lá, era presidente de uma empresa, tal, não sei o quê. Então, assim, nitidamente ele já tinha essa preocupação. Putz, esse cara é mais inteligente que eu, pode ser uma ameaça para mim. Assim, eu li isso durante a conversa, né? Então eu consegui identificar todas essas coisas, né? Sei lá, qual seria a esperança? Que eu seja um cara que seja neutro aqui e colabore com ele, né? Então, com ele, minha estratégia desde o início foi, eu não posso... Ele tem que ter a certeza que eu não quero o lugar dele, né? Ele tem que ter a certeza que eu vou ser um cara colaborativo, vou ajudar
na condução dele aqui da liderança dentro da cela, e essa leitura eu fiz com todos, nós éramos de 7, né? Então essa leitura eu comecei a fazer de todo mundo, sabe? Então eu consegui navegar bem e eu passei a ser bem quisto na cela, porque depois que eu cheguei, eles notaram que o ambiente melhorou. Essas rixas internas, né? Esse medo que todos eles tinham, eu consegui meio que amenizar o ambiente, entendeu? Só por estar ali ou você fez alguma coisa? Conversou, dialogou? De conversar, né? De conversar. Resolveu tretas entre eles ali. De conversar em grupo, de conversar individualmente. Eles notaram que eu consegui tornar o ambiente mais leve, né? E melhorar a vida das pessoas lá dentro, principalmente desse rapaz aí, que ele era muito discriminado, assim, ele era muito... tanto que quando eu saí, cara, depois de 80 dias assim, os caras choraram, velho. Eles me levantaram, me jogaram pra cima, choraram, assim. Caraca. Metade da cela, assim, dos caras, eles choraram, assim. Eu fiquei muito emocionado quando eu saí, assim, sabe? Que eles... Da relação, assim, de ter despertado esse... Na verdade, o que eu fiz foi despertar o lado humano deles, o lado bom. Porque o que eu imaginei num ambiente desse? Todo mundo tá olhando só o lado ruim das pessoas, né? Então o líder tá vendo o lado ruim daquele cara, tá achando que o outro quer tomar, tá vendo o lado ruim. E eu acho que nesse período que eu passei lá, eu tentei fazer com que eles vissem o lado bom de todo mundo. Todo mundo tem um lado ruim, né? O que eu aprendi em filosofia, assim, todos nós temos um lado bom e um lado ruim, né? Quando a gente aprende criança, você tem um capetinho aqui e um anjinho aqui, né? O capetinha mandando se fazer coisa errada e o anjinho mandando se fazer coisa boa. Eu acho que isso intrinsecamente está em todo ser humano. Que eu contei lá no outro, eu aprendi isso muito com filosofia oriental, né? Com o Bhagavad Gita. E aprendi também com mitologia indígena, né? Que eu contei essa história até no outro podcast, que o índiozinho jovem lá tinha aprontado um monte de coisa errada, aí eu foi lá receber um sermão do sábio da tribo, né? E o sábio da tribo foi lá contar uma história para ele, né? Para ele entender e tal. E contou que todos nós, né, temos dentro de nós um lobo mau, né, e um lobo bom. E a nossa vida toda, esses lobos, né, estão em guerra, né? Dentro de nós eles estão brigando e tal. E ele contando essa história, e em certo momento o índiozinho pergunta assim: não, mas qual que é o lobo que vai vencer a guerra, né? Aí o sábio fala assim: aquele que você alimentar. Então isso... Acho que eu usei muito isso na prisão, assim, vamos alimentar o nosso lado bom. Todos nós temos alguma coisa ruim, todos nós temos um defeito, né? Temos um lado que, se a gente deixar sobressair, vai dominar a gente, né? Talvez é aquilo que nos faça cometer as coisas erradas, né? Nos deixe mais agressivo, tal, mais intolerante. Vamos alimentar esse lobo bom, né? Isso tem muito no Bhagavad Gita também, né? Que é o Arjuna lá no campo de batalha. A gente lê assim, meio que uma mitologia, você não consegue entender, mas quando você entende, na verdade, aquela... Não sei se você conhece o Bhagavad Gita. Essa luta do Arjuna no campo de batalha não é contra os parentes, que teoricamente na história são ruins. Não. Essa luta, na verdade, é interna, né? É uma luta que ele está travando com ele mesmo, dentro dele mesmo. Uma metáfora psicológica, né? Que tá nesse filme que eu falei, que tem no Lendas da Vida, né? Que é a luta que o Matt Damon lá, que é o jogador de golfe, tem, na verdade, com ele mesmo, né? Que é um ensinamento que a gente traz no golfe. Eu joguei golfe um tempo assim... Você não joga contra o campo. Porque, primeiro, no golfe, uma coisa interessante, todo mundo fala no início assim, você não tem um adversário, né? Não é um jogo que, se eu tiver eu e você jogando no campo, eu não estou jogando contra você. Obviamente que, na lógica do jogo, eu quero vencer você, que é fazer o campo em menos tacadas que você. Só que, se pensar bem, o seu jogo não influencia o meu, né? Eu não bato na sua bola, você não bate na minha. Na realidade, eu jogo sozinho o meu jogo, você joga sozinho o seu jogo. Depois, quem terminar melhor, vence. Então a primeira coisa que você aprende no golfe é assim: eu não estou jogando contra você, né? Aí depois as pessoas falam assim: eu estou jogando contra o campo, porque o campo tem uma dificuldade, né? O buraco está mais longe, o campo é inclinado. Aí você fala assim: eu estou jogando contra o campo. Na verdade também você não está jogando contra o campo. Na verdade você está jogando contra você mesmo, contra as suas limitações, né? E esse filme, The Legend of Bagger Vance, né? O Bagger Vance é o Will Smith, ensina que lá no final do filme que você consegue entender que o Matt Damon, que é o jogador, ele tá jogando, na realidade, contra os próprios demônios que ele tem dentro dele, né? Que é os traumas que ele tinha da guerra, né? Que é o Bhagavad Gita. Que ele tá indo lá no campo de batalha achando que ele vai combater os parentes e tal. Na realidade, ele tá travando uma batalha dentro dele mesmo. E isso te ajudou a enfrentar esse processo de 80 dias preso?
Na verdade, eu li o Bhagavad Gita até depois, né, que eu saí da prisão. Você entendeu o que você aplicou isso, sem querer. Eu entendi isso aí. Porque, na realidade, assim, na minha carreira profissional, essa minha habilidade que eu sempre tive de negociar foi muito isso, sabe? Porque uma boa negociação, quando se fala, é o ganha-ganha. Né? Se eu tô te vendendo uma coisa, eu tô comprando sua empresa, eu tô vendendo uma empresa para você, uma boa negociação, a gente fala assim, aquela que é boa para mim e para você. Né? É um bom negócio. Vai ser um negócio bom para os dois. Né? Então, tem negociadores muito agressivos que ele acha que tem que ser ganho só para ele. O exemplo é o Donald Trump, né? Ele acha que tudo tem que ser bom só para ele, não para o outro. Isso não é uma boa negociação. Né? E no processo de negociação eu sempre consegui fazer bons negócios, porque eu sempre procurei ver o que era bom para outra parte, entendeu? Então, sei lá, tô querendo comprar a sua empresa, o que é bom pro André, né? Ele tá vendendo a empresa dele, não deve ser bom, deve ser ruim, né? Ou, sei lá, ele quer porque ele, sei lá, quer aposentar, quer curtir a vida e tal, mas o que é bom para ele? Pô, o que é bom para ele é eu reconhecer que o negócio dele é um negócio bom, ele criou um negócio importante, um negócio que é útil para a sociedade, entendeu? Então, o que eu conseguia sempre, assim, nos processos todos, desde quando eu vendia máquina copiadora, fui vendedor de aço, essas coisas, é o que é bom pro outro, né? O que é aquele que as pessoas vai fazer o negócio e vai falar assim, putz, eu fiz um bom negócio. Né? E isso é muito subjetivo, cara. Não tem nada a ver com valor, com preço. Um processo de negociação, assim, não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito subjetiva da pessoa. Tem ligado a alguma coisa com a história dele, com o que ele fez na empresa, com a família, alguma coisa que ele, sei lá, herdou do pai, quer realizar, alguma vaidade pessoal que ele tem. Sempre está ligado a uma coisa que tem nada a ver com um contrato, com preço, então isso sempre foi uma coisa, essa habilidade eu sempre tive em negociação, sabe, de chegar nesse ponto aí e fazer com que o negócio acontecesse.